Nós teremos a divisão, então, das salas. Para quem vai lá, acho que é só a Liz, né? Vai descer com as crianças. E nós aqui em cima, sala dos adultos, nós vamos continuar a estudar a lição que é sobre falsas expectativas a respeito do casamento. E o tema de hoje está relacionado com a introdução que nós fizemos, né, na primeira aula, que era sobre uma introdução mesmo a respeito do tema, da lição. E hoje, a lição de número 9, o tema dela é o que é casamento. Então, o tema propriamente dito que nós temos estudado a respeito sobre essas expectativas em relação a esse tema que é o casamento. Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias, então, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 2. Então, algumas coisas nós vamos repetir aqui em relação àquilo que nós falamos na primeira lição. Já foi falado vários temas, estamos na nona lição. Gênesis, capítulo 2, verso 18. Nós não vamos ler todo esse trecho, mas eu quero ler com os irmãos o verso 18, o verso 24 também. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Verso 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos abençoe no estudo da sua palavra nessa manhã. Bondoso Deus, nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. E em relação a esse tema, que todos aqui, ó Deus, que são casados ou que pretendem se casar, o Senhor venha abençoá-los na medida, Deus, das suas necessidades, daquilo, ó Deus, que aflige os corações. O Senhor venha nos abençoar, ó Deus. Nós queremos aprender a respeito desse tema de acordo com a sua palavra, não aquilo que nós aprendemos de forma pagã, mundana, mas conforme as Escrituras Sagradas nos orientam. O Senhor nos ajude, ó Deus, a compreender pela iluminação do seu Santo Espírito aquilo que vamos estudar nessa manhã. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, algumas coisas já foram ditas aqui em relação ao casamento. O verso 18 de Gênesis, aqui do capítulo 2, inicia que Deus falando a respeito que não é bom que o homem esteja só. Nós falamos que aqui a ideia não é somente de solidão. Eu citei o exemplo aqui, Adão, quando olhava para a criação, então ele via o macho e a fêmea, via esses casais, então ele se sentia só porque ele vinha a sua, cada animal via, assim por dizer, a sua metade, né? Mas o objetivo, quando nós lemos esse trecho aqui, é que Deus já tinha o propósito de instituir o casamento. Porque o propósito de Deus era multiplicar, que a terra crescesse, como nós lemos nos primeiros capítulos aqui de Gênesis. E o objetivo, então, aqui nós entendemos que Deus já tinha esse propósito de ter, que o casamento fosse instituído. Então, muito antes da religião, muito antes de qualquer instituição que venha a dizer a respeito o que é ou o que não é casamento, nós estudamos a palavra de Deus que o casamento foi instituído por Deus e a religião veio depois. Lembrando que religião significa religar, ligar novamente. E aqui, até esse momento, o homem não havia pecado, não tinha pecado nenhum, não tinha iniquidade por parte de Adão, por parte de Eva. Então, o casamento veio antes de todas as coisas. Então, o propósito de Deus foi instituir o casamento. Então, aqui, essa palavra não é bom, significa
que não era o propósito de Deus que o homem fosse sozinho ali e desse nome aos animais, como nós lemos aqui no verso 19, quando Deus traz até Adão todos os animais, de todo tipo de animal, e o homem então faz ali como um sinal de dar a ele autoridade, e essa palavra de dar nome significa isso, né, que aquela pessoa tem autoridade sobre aqueles seres ali que vinham até Adão. E Adão dá esse nome então a todos os animais, aqui verso 20 diz isso, e logo em seguida nós vemos o trecho muito interessante da palavra do Senhor que fala sobre a criação da mulher, a auxiliadora ou a ajudadora de Adão. É muito importante também nós falarmos a respeito daquilo que o mundo fala em relação ao papel do homem e o papel da mulher em relação ao casamento. É importante nós frisarmos isso, porque apesar de muitos de nós crescermos numa igreja evangélica, protestante e reformada, alguns conceitos que nós aprendemos até mesmo dos nossos pais ou colegas de trabalho ou na escola, aqueles que tiveram a oportunidade de estudar numa universidade, vão aprender e receber informações de ideias talvez diferentes daquilo que nós aprendemos na palavra do Senhor. Por isso é importante o estudo dessas lições para resgatarmos e voltarmos nossos olhos para as Escrituras e compreender o real sentido ou o significado do casamento, o papel do homem e o papel da mulher nesse casamento. E isso nós aprendemos com a Reforma Protestante, em que um dos solas, chamado de sola Escritura, ou seja, somente a Escritura, nós somos guiados pela Palavra de Deus, pela Escritura Sagrada, e não vai ser diferente em relação ao casamento, já que ele foi instituído por Deus e não por qualquer outra instituição, apesar de nós fazermos nosso registro civil no cartório, o que faz parte também da nossa responsabilidade. Nós casamos diante de Deus, mas também a sociedade testemunha isso em relação ao nosso relacionamento quando nós nos casamos. E essa palavra auxiliadora que diz o verso 18, ela tem sido às vezes mal compreendida, porque essa ordem da criação, o homem ter sido criado primeiro e depois a mulher, é importante nós entendermos aqui em Gênesis, porque o Senhor Jesus vai usar essa parte da palavra do Senhor para falar a respeito do casamento. O apóstolo Paulo vai usar também essa parte para falar a respeito do casamento, o porquê que Deus colocou o homem como o governante ou como cabeça e porquê a mulher foi colocada como auxiliadora. E nós entendemos, de acordo com a palavra do Senhor, da nossa doutrina, da nossa igreja, que essas palavras, auxiliadora, ajudadora, não tem nada de diminuir aquela pessoa que está levando esse adjetivo ou essa função. Até mesmo porque essa palavra, auxiliadora ou ajudadora, é atribuída muitas vezes a Deus. Se você olhar para o Antigo Testamento, essa mesma palavra, ela vai ocorrer 16 vezes, das 19 vezes que aparece, é atribuída ao próprio Deus como auxiliador ou o ajudador. E também é atribuída a Deus o papel de governante, soberano. Então, de nada diminui, apesar de às vezes nós ouvirmos as pessoas dizerem em relação que isso diminui a figura da mulher. É importante dizermos também que aqui nós estamos falando sobre no casamento. É a relação entre o homem e a mulher, ou o marido e a esposa. E o que passa disso é invenção humana, que nós não vamos encontrar na palavra de Deus. Então nós estamos falando aqui dentro do casamento, a mulher sendo auxiliadora e o homem sendo o governante ou o sacerdote. E entenda bem essa palavra em relação àquilo que Deus instituiu ou atribuiu ao homem e à mulher
E o verso 24, antes disso, né, outra palavra aqui importante, no verso 18, que ela é auxiliadora e também que lhe seja idônea. Essa palavra idônea significa também adequada ou igual. É como se o homem olhasse no espelho, olhando para a sua auxiliadora, ajudadora, e ele vê em pé de igualdade um outro ser criado por Deus. Essa é a ideia de ser idônea, é igual ou adequada. Ou seja, apesar de ser diferentes em relação à sua sexualidade, em relação ao seu corpo, etc., o homem e a mulher são iguais como portadores da imagem de Deus e em sua posição perante Deus. Então, Deus não criou o homem superior à mulher, nem a mulher superior ao homem, mas deu funções diferentes a cada um deles dentro do casamento. E o verso 24, aqui Moisés, né, que escreveu esse livro, lembrando que Gênesis foi escrito durante os 40 anos lá no deserto, antes de entrar na terra de Canaã. Então, sabendo aqui a maneira com que aqueles povos viam em relação ao relacionamento entre o homem e a mulher, coisas absurdas como bestialismo, que é relações com animais e outras coisas que vão ser falado isso em outros livros da Bíblia. Moisés está direcionando o povo a estar atentos ao que Deus exige, ou qual o propósito de Deus em relação à criação, porque eles iam entrar numa terra onde pessoas faziam coisas absurdas, fora daquilo que Deus teve como objetivo em relação à criação. Então eles estão aprendendo e como deveriam se portar diante daquelas pessoas que eles iriam conviver, apesar de ser um povo separado por Deus. E o verso 24, ele vai dizer: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse trecho, ou esse versículo, ele é muito importante, porque nós podemos trocar aqui, ou por esta razão, deixa o homem pai e mãe. Aqui, o que a gente pode observar em relação ao que foi dito, é que indica uma intenção arquetípica da história. O que isso significa? Uma intenção arquetípica é uma intenção em que essa palavra significa um primeiro modelo, aquilo que é um modelo onde você olha e a partir desse modelo você vai fazer as suas coisas. Por exemplo, quando a palavra de Deus fala que Deus é Pai, não significa que Ele está querendo, de acordo com as relações humanas, que Ele olha no planeta Terra e vê um pai tratando o filho, essa relação, e assim Ele quer se mostrar como que Ele age. Não é essa a intenção. Como Deus fala que Deus ele é Pai, quer dizer que Ele é um modelo. Então tudo que vem depois são exemplos relacionados a um primeiro modelo. Então, quando nós olhamos a pessoa de Deus como Pai, essa é a função primeira. Não é Deus querendo mostrar, olha, você vai entender o que é ser pai, você sabe como você age com seu filho, então, da mesma forma eu ajo assim também em relação a vocês. Mas é ao contrário, Deus é o modelo e a partir dele, então, as coisas acontecem aqui na terra. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós olhamos nesse versículo, verso 24, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Essa é a intenção que o narrador, porque ele usa essa palavra, por esta razão, ou por isso, é que o casamento ele é divinamente ordenado. Não foi em relação às questões sociais, construções sociais, que as pessoas ao longo dos anos começaram a se relacionar e foi acontecendo essa construção de homem e mulher. Então, o que dizem por aí, nós devemos desconstruir isso, porque isso
é uma questão social. Não, o que nós aprendemos aqui não é uma questão social, mas é uma questão bíblica, algo instituído por Deus. E a explicação, então, de dizer isso, Moisés, por essa razão, ou por isso deixa o homem pai e mãe, significa que esse laço do casamento, ele tem prioridade sobre o laço da procriação. Porque o que você vê às vezes é uma prioridade, às vezes na ideia cultural, como as pessoas dizem, quando dão prioridades aos laços paternais em detrimento aos laços matrimoniais. O que nós entendemos aqui nesse versículo é que quando o homem deixa a sua casa e se une à sua mulher, isso tem prioridade em relação aos laços paternais. O que significa que esse fato do homem deixar o seu lar e constituir um novo lar com a sua esposa, com seus filhos, significa que agora essa é a prioridade. É por isso que às vezes as pessoas dizem que o filho continua sendo filho, mas as decisões tomadas é por aquela nova família que foi constituída. Não é à toa que os problemas que ocorrem quando isso não é desligado. Ainda o sogro, a sogra, o pai e a mãe ainda dão, entre aspas, os seus palpites. A não ser que os filhos consultem e queiram essas opiniões ou esses conselhos. Mas o fato é que a partir do homem deixar a sua casa, que nós entendemos aqui do verso 24, é que a prioridade agora é a sua família. O que não significa que você não vai deixar os seus pais, quando estiver doentes ou precisando de cuidados, você vai precisar fazer isso, porque é mandamento do Senhor. Mas o fato é que agora existe uma nova família e que deve, então, compreender a partir desse versículo que agora as decisões são tomadas naquele núcleo familiar novo, a nova família. Então, o casamento agora ele se torna uma prioridade. O laço matrimonial se torna uma prioridade para essa nova família. Alguns conceitos que nós podemos denominar de forma conceitos pagãos é o que o mundo diz em algumas coisas. E nós vamos ver aqui em alguns textos, como por exemplo, infelizmente, quando há um divórcio, quando há uma quebra no casamento, alguns dizem que existe ex-mulher, existe ex-marido, mas não existe ex-filho. É um conceito pagão isso, porque dá a entender que, entre aspas, os filhos são as coisas mais importantes dentro do conceito da família, o que não é verdade. O que nós aprendemos aqui, a partir de Gênesis, e isso vai ser carregado durante toda a Escritura, é que o casamento, esse laço matrimonial, ele nunca deve ser destituído. Infelizmente, por causa da dureza do coração, quando nós aprendemos a palavra de Deus, isso ocorre em algumas situações, isso é permitido na palavra de Deus. Mas é verdade que o casamento, a relação entre o marido e a mulher, vem antes dessa relação de cuidado, de amor, afeto em relação aos filhos. Isso nós vamos aprender quando o apóstolo Paulo vai nos ensinar, quando vai tratar a respeito sobre a família, sobre a relação entre o marido, a mulher, depois em relação aos filhos. Essa ordem que ele vai colocar é muito importante, essa ordem de prioridade. Nós entendemos e sabemos que os filhos, quando estão pequenos, eles precisam de um cuidado, de uma atenção, mas isso não tem nada a ver em relação àquilo que, entre aspas, é mais importante. A relação matrimonial, desde aqui de Gênesis, onde dessa relação ainda não tinha, Adão e Eva não tinham filhos, ou seja, o casamento em si, a relação matrimonial entre um homem e uma mulher,
ela deve ser entendida de acordo com as Escrituras, senão nós vamos receber essas palavras, essas frases, como eu disse aqui, existe ex-filho, não existe ex-filho, existe ex-mulher, ex-marido, como algo banal, como algo comum e que acontece. Mas a pergunta que nós fizemos aqui, o que é casamento? Aqui o autor da nossa revista, aqui da nossa lição, ele vai dividir em 4 pontos. Primeiro, o que era o casamento? É isso mesmo, né? O que significa casamento antes do pecado e o que é casamento? Porque por causa do pecado, ele fez essa quebra, essa confusão na mente das pessoas em relação ao que é casamento. Então, o que era casamento? Os efeitos do pecado alteraram esse âmago do casamento, esse núcleo em relação a esse laço matrimonial. Porque o casamento, ele é um pacto que é realizado, ou uma aliança que é realizada entre o homem e a mulher. Mas quando o pecado entra, aqui, Adão e Eva, o homem, a mulher, eles estavam casados, eles estavam em aliança, quando nós lemos aqui nesse trecho, quando ele fala, essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa. E não havia pecado ainda. Então a relação que eles tinham era uma relação perfeita, de harmonia, um pacto, uma aliança perfeita. E o casamento, ele poderia ser definido como a união de um homem e uma mulher segundo a vontade de Deus. Por que segundo a vontade de Deus? Porque Deus instituiu o casamento e essa era a vontade e esse era o propósito de Deus em relação ao casamento. E essa união, ela está sob a norma das Escrituras Sagradas. Então nós respondemos a Deus com a nossa vida, aqueles que são casados ou que têm ideia de se casarem, diante de Deus, nós agimos no casamento, ou quando formos casados, diante das Escrituras Sagradas, diante da Palavra de Deus, sob a norma de Deus. Então existe um pacto, uma aliança de amor, de lealdade, fidelidade, unidade. Mas, infelizmente, nós não podemos parar por aqui, porque agora a nova moralidade, que na verdade é a velha imoralidade, ela é protegida pela atmosfera da aceitação social e tem desafiado a concepção de família tradicional, marido, mulher, filhos, como um núcleo social mais básico que nós podemos encontrar entre nós. E essa concepção de família tradicional, ou família de acordo com a palavra de Deus, às vezes é substituída pelo entendimento moderno da forma em que o Estado regula o casamento. Então, ainda que as pessoas elas partam do pressuposto que a família é uma construção social e não uma criação divina, nós devemos enfatizar que a estrutura que Deus estabeleceu, ela não pode ser alterada. Mesmo que apesar das pessoas, ou até mesmo as instituições mais legítimas que sejam, e falam o que é o casamento, se essa forma não for aquilo que Deus, da forma que Deus instituiu, por mais que as pessoas tentam alterar, ela nunca, jamais poderá ser alterada. E então nós devemos insistir e sistematicamente em apresentar um modelo familiar cristão revelado na Bíblia como normativo e mostrar que qualquer tentativa de mudança significará rebeldia contra o instituidor da família, que é o próprio Deus. E como o casamento foi instituído na criação,
nós temos de voltar nossa atenção para os primeiros capítulos aqui de Gênesis. Então, apesar de às vezes nós lermos Gênesis e ser trechos curtos em relação a assuntos tão importantes, nós esquecemos do conteúdo e da intenção por parte de Moisés, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e do propósito de Deus em ensinar o seu povo em relação a esse tema que é o casamento. Então, o primeiro ponto: o que era o casamento antes da queda, o que significa, o que ele é. E o segundo ponto é: o que é o casamento? Então, o que era, agora, o que é o casamento? Um erro bastante comum é confundir que o casamento faz com o que ele é. O que o casamento faz hoje é unir dois pecadores e comprometê-los com o objetivo de propiciar um ambiente adequado para o desfruto do amor. Se antes, o que era o casamento? Antes do pecado, e não havia pecado, Deus instituiu o casamento. E a forma como Adão vivia com Eva, o homem e a mulher, era de perfeita harmonia, de união. Agora, o casamento, quando nós nos casamos, aqueles que pretendem se casar, todos nós somos pecadores. Agora, o objetivo do casamento é unir dois pecadores. Se antes do pecado era Adão e Eva, eles estavam em perfeita harmonia, agora, de que maneira vai ser constituído, ou melhor dizendo, de que maneira essa união vai ser realizada, já que são dois pecadores? Como isso vai funcionar? Como esse homem e essa mulher vão se comprometer com o objetivo de propiciar esse ambiente no qual vai ser desfrutado o amor e aquilo que nós falamos sobre confiança, fidelidade. E não são poucos quando se falam sobre casamento, que a função principal é de procriação, já que estamos falando sobre relação sexual. Isso deve ser feita dentro do ambiente do casamento, porque as pessoas identificam então o casamento com o ato sexual. Mas contudo, o casamento não pode ser visto fundamentalmente como meio para a procriação, como nós já aprendemos aqui em lições passadas. O fim principal, o objetivo principal do casamento não é a procriação. O casamento é mais do que isso, embora inclua esse aspecto. Uma outra coisa que as pessoas dizem em relação ao casamento é o fato das pessoas irem morar juntas. Isso já significa o casamento, porque o que muitos têm feito hoje em dia, ainda isso, pelo menos, eu não vejo isso com tanta frequência, ou quase não vejo isso, entre os crentes, entre a igreja evangélica. Quando as pessoas querem se conhecer, elas fazem o quê? Elas saem das suas casas, vão morar juntos sem se casarem, para ver se as ideias batem, para ver se as coisas funcionam, e se perceber que não existe muita diferença entre os gênios ali, então vamos nos casar. Então, às vezes para os crentes é simplesmente o fato de ir morar junto, o fato de se casarem. E o casamento, ele autoriza as relações sexuais. E a lua de mel é santa e apropriada porque as partes já estão devidamente casadas. Deus não criou o casamento porque o homem precisava de sexo ou filhos, mas porque estava só. O objetivo do casamento era porque o homem estava só, não no sentido de solidão, de tristeza, porque não havia pecado. Então o homem não estava triste.
mas é que o objetivo de Deus era o casamento. Então, para grande parte, para a maioria de nós, o objetivo de Deus é o casamento, com exceções do que a Escritura diz a respeito daqueles que não têm essa vocação para se casarem. E isso é totalmente legítimo, de acordo com as Escrituras Sagradas. Mas a verdade é que o casamento é a propósito de Deus, e para a maioria, ou para uma boa parte, esse é o propósito de Deus. É importante nós falarmos que o casamento também é uma aliança de companheirismo. A entrada no matrimônio significa o desejo de juntar-se para suprir a necessidade da companhia mútua. O amor no casamento foca em dar ao cônjuge a companhia de que ele necessita. Então Deus, ele proporcionou a Adão uma esposa, e isso significa que Deus não somente providenciou nela uma ajuda, mas uma ajudadora. E Eva seria mais do que uma simples companhia, seria uma auxiliadora idônea, como nós falamos aqui. E a essa aliança de companheirismo, divinamente instituída, Deus abençoou com a fecundidade desfrutada por meios de relações sexuais. Então, o casamento significa isso, uma aliança, um pacto entre o homem e a mulher, do desfrute do meio do núcleo familiar, que envolve a relação sexual, companheirismo, o homem sendo o sacerdote do lar, a mulher sendo a auxiliadora idônea, adequada, igual em relação a essa família. Um terceiro ponto que o autor coloca é o espelho de uma realidade superior. A resposta que nós encontramos na Escritura Sagrada, e é importante nós resgatarmos em relação a qual que é o propósito ou o fim do homem, que nós aprendemos nos nossos símbolos de fé. Eu vou abrir aqui meu... Lembrando, os nossos símbolos de fé, que é a Confissão de Fé de Westminster e também o Catecismo, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior de Westminster, que são documentos que foram confeccionados no século XVII, 121 teólogos se reuniram e, de acordo com a Escritura Sagrada, com a doutrina, e nós adotamos isso, a IPB, a Igreja Cristiana do Brasil, em falar de diversos temas. E nós aprendemos, quando nós vamos fazer a classe de novos membros ou catecúmenos, algumas perguntas básicas em relação à nossa fé. A primeira delas é: qual o fim principal do homem? E todos nós sabemos, ou pelo menos temos a noção que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E a terceira pergunta é a seguinte: que é a palavra de Deus? São as Escrituras Sagradas, o Velho e o Novo Testamento, e nós conhecemos essa parte que é talvez a mais importante. São a palavra de Deus, a única regra de fé e prática. Isso é importante nós resgatarmos. Por quê? Se a nossa função, homem e mulher, é glorificar a Deus, isso não vai ser diferente no casamento. Então o casamento não é um fim em si próprio. Então as fantasias do homem ou os sonhos da mulher em relação ao casamento, elas não devem ser o fim em si próprio, mas a glória de Deus. Eu estou casando não para ser satisfeito de acordo com as minhas necessidades, mas para a glória de Deus. Se eu tenho intenção de se casar, a minha intenção não é satisfazer a mim mesmo, mas glorificar a Deus, apesar de desfrutar da relação, dessa aliança, desse pacto, desse laço matrimonial que é legítimo e que você vai desfrutar, mas o fim último, o objetivo não é o casamento em si, mas a glória de Deus. Até porque, se isso fosse uma verdade, que o casamento é
o fim em si, aqueles que não foram vocacionados para o casamento, eles estariam prejudicados. Mas é possível você ser solteiro e estar em contentamento, satisfeito. Uma frase do pastor Gismar Bessa, ele diz que Cristo, ele era solteiro e era satisfeito. Então o que você precisa não é o casamento, você precisa de Cristo, quando você olha para ele. E você vai compreender então que o apóstolo Paulo vai usar precisamente a pessoa de Cristo, a igreja, ao falar sobre o casamento. Então, quando nós olhamos para o casamento, nós temos que entender que o objetivo dele é a glória de Deus, e não as fantasias, os sonhos em que são ensinados nos filmes, nos livros de romance ou qualquer outra coisa. Por isso é importante nós olharmos para Gênesis, olharmos para a Escritura e ver o que a palavra de Deus fala sobre o casamento. Então o fim principal é glorificar a Deus do homem, inclusive no casamento. Então o casamento não é o fim em si próprio. A resposta então é que o casamento, ele expressa a glória de Deus, porque a união entre um homem e uma mulher é o reflexo da relação entre Cristo e a igreja. Falando ainda a respeito da nossa profissão de fé, ele vai falar sobre o matrimônio no capítulo 24, no item 3 da confissão de fé, em que é dito: a todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar, mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Nós vamos ler alguns textos em relação a isso. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada, no nosso caso aqui, não devem casar-se com infiéis, papistas, que são os católicos romanos, ou outros idólatras, nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em suas vidas ou que mantêm heresias perniciosas. Meus irmãos, se já é difícil, às vezes tem uma questão lógica, uma relação, um matrimônio de pessoas que têm a mesma fé, mas que por questões doutrinárias, por exemplo, questões de batismo, por exemplo, nós batizamos nossos filhos. E se você se casar com uma pessoa que tem a mesma fé em Cristo Jesus, mas que professa ou que tem uma doutrina em que os filhos não são batizados, já vai dar um tipo de confusão. Imagine você se casar então com pessoas que não têm a mesma fé ou que seguem religiões que ofendem ou que vão contra a palavra de Deus. É muito mais difícil. Por que é importante nós falarmos a respeito disso? Porque aqueles que já se casaram percebem a dificuldade que tem, mas principalmente aqueles que pretendem se casar. É importante nós alertarmos os jovens ou os mais velhos, aqueles que vão se casar já com uma idade mais avançada, por questões diversas, olharem para isso. Porque as dificuldades vão aparecer. Então, nesse caso aqui, o que eu acabei de ler, são questões de infidelidade ou pessoas que não têm a mesma fé, que as pessoas não deveriam fazer aliança com esses que professam ou defendem outras ideias que não são. Nós encontramos amparo na palavra de Deus, já que nós lemos aqui que inclusive no casamento, a nossa única regra de fé e prática são a palavra de Deus, o Novo Testamento e o Velho Testamento também. Alguma coisa até aqui, meus irmãos? Se algum tiver alguma dúvida, alguma colocação? Alguns textos que nós vamos ler aqui,
Convido os irmãos, cada um pode abrir nesses textos, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 16. Outra pessoa pode ler Mateus, capítulo 19, versos 14 a 6. Depois eu falo outro. Quem achou pode ler, por favor. Primeira Coríntios 6, 16. Veja o amparo do apóstolo Paulo ao defender em relação a questões de prostituição, ou seja, pessoas que não são casadas, que têm relações sexuais. O apóstolo Paulo, ele puxa lá de Gênesis. O amparo dele não é da ideia, o que ele acha da cabeça dele, o porquê a relação sexual não pode ser concebida fora do casamento. Mas ele usa a Escritura Sagrada, ele olha para Gênesis e diz lá que o homem se unirá à sua mulher. Ele usa esse versículo de Gênesis para ter suporte àquilo que ele está dizendo. Mateus capítulo 19, 4 a 6. E o próprio Senhor Jesus puxa de Gênesis também, o texto que nós lemos lá, para ter o amparo da Escritura Sagrada, qual é a verdade, a revelação de Deus, em que ele usa o mesmo trecho que o apóstolo Paulo usou para falar a respeito do casamento. E ele, no final, ele usa isso: portanto, que Deus ajuntou, ou que Deus uniu, o homem não separe. O que significa? Mas como pode então você vê divórcios, você vê quebras da aliança, de contratos? O que nós entendemos desse versículo é que a união, o casamento, foi instituído por Deus, não pela sociedade, não pelo legislador nosso, e isso não deve ser quebrado, porque foi algo instituído por Deus, não deve ser mudado, alterado, modificado de acordo com culturas, épocas. A maneira como Deus instituiu, isso não deve ser quebrado, não deve ser alterado. E aqui o Senhor Jesus usa então aquele trecho que nós lemos lá de Gênesis. Em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 39, o apóstolo Paulo vai falar em relação às viúvas, que a mulher, diz lá, está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Aqui o apóstolo Paulo diz que aquela pessoa que poderia entrar também, o viúvo, depois, se ela pretende se casar novamente, ela precisa se casar no Senhor, porque aos coríntios, boa parte ali da igreja eram pessoas que não faziam parte da cultura judaica e que muito provavelmente vieram daquela cultura grega que todos nós conhecemos em relação como eles entendiam a respeito da relação entre homem e mulher, marido e esposa, que a partir daquele momento, já que ela está viúva ou ele está viúva, eles devem se casar mais no Senhor, porque talvez aquele casamento que ela tinha concebido não eram pessoas da mesma fé, muito provavelmente eram pessoas pagãs, que não faziam parte do povo de Deus. Então agora essas pessoas devem se casar no Senhor, ou seja, ter a mesma fé.
Vamos abrir, cada um pode ler um versículo também. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8 a 13. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8 a 13. Primeiro Timóteo, capítulo 2, verso 8 a 13. Esse trecho aqui pega, né? Nós não vamos exaurir todo o tema, mas o que é importante nós, porque não é esse o objetivo aqui, primeiro, o contexto de culto público, né? Isso é importante nós falarmos a respeito disso. Mas o versículo que eu gostaria que os irmãos aqui focassem é o versículo 13. Por que Deus colocou o homem como sacerdote, ou que é responsável por governar, que é responsável por ser o cabeça? Justamente o apóstolo Paulo usa Gênesis para defender essa ideia, obviamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele fala aqui porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Nós ressaltamos, é importante pontuar, que não existe diferença nenhuma. Obviamente as pessoas, principalmente o mundo lá fora, que não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus, muitos deles, vão usar esse trecho aqui para dizer, olha, o apóstolo Paulo é o quê? Eu sei que vocês estão pensando. Machista. Que a palavra de Deus é o quê? É o quê? Machista. Obviamente que quando você lê de uma forma simples, você compreende realmente que a mulher tem que ficar em silêncio, quieta, não pode falar nada, né? Quando você olha aqui alguns versículos. Mas o que o apóstolo Paulo está mostrando ali a Timóteo é que qual foi o objetivo de Deus colocar funções diferentes em relação às mulheres, em relação aos homens. É por isso que nós não entendemos, chegamos à conclusão que a forma como a igreja age, ela muda de épocas, culturas, mudanças sociais, culturais. Por isso que é importante em todos os temas, inclusive esse que é muitas vezes espinhoso para alguns, compreender que nós devemos voltar para a Escritura e ver o que ela diz. Não importa o que as pessoas vão falar, que a Bíblia deve ser atualizada, modificada, alterada de acordo com épocas, mas aquilo que é a base, é bem razoável dizer que muitas vezes que nós lemos são coisas culturais da época, mas o que o apóstolo Paulo usa aqui são um trecho de Gênesis, do qual Deus está falando sobre casamento, e as palavras que Deus usa em relação ao homem e à mulher, e é o próprio trecho que o apóstolo Paulo fala a respeito do porquê que existe essa ordem, essas diferenças de funções, principalmente agora falando no culto público, em relação ao homem e à mulher. E obviamente não é qualquer homem e não é qualquer mulher. Apesar de serem cristãos, ambos forem regenerados, ambas as pessoas, homem e mulher, eles têm funções diferentes, tanto na casa, na família, quanto na igreja de Cristo.
Então aqui, o versículo que o apóstolo Paulo usa, ele puxa lá de Gênesis, que é antes do pecado. Um dia nós vamos tratar mais a respeito disso a fundo. Mas o que eu quero trazer para os irmãos aqui é que ao conceito de casamento, a relação entre o homem e a mulher, ela deve ser respaldada pela Escritura. O casamento que nós falamos, não o que as pessoas dizem, experiências, cada um vai ter uma experiência, cada um vai ter uma história diferente, mas a verdade é que nós devemos nos respaldar, já que ela é a única regra de fé e prática, na Escritura, não o que as pessoas dizem, não o que um dia, se a lei civil mudar, vai dizer. Colossenses capítulo 3, verso 17 a 24. Cada um também pode ler um versículo. Colossenses capítulo 3, verso 17 a 24. A partir daqui, aqueles que são cristãos começam a compreender, logicamente pela iluminação do Espírito Santo, da revelação dada ao apóstolo Paulo aqui, que o casamento ele é muito maior daquilo que nós podemos tentar dizer em palavras com a nossa própria forma de conceituar aquilo que nós aprendemos na família, na escola, ou seja, qualquer coisa. Ele é muito maior do que a gente possa imaginar. Quando você começa a ler trechos como esse, em que o apóstolo Paulo, aqui nós entendemos então a ordem que ele coloca de mulheres com maridos, depois ele coloca em relação aos filhos, o que muitas vezes nós vemos aí no mundo aí fora, que às vezes o filho vem em primeiro lugar e não o casamento, o que é uma inversão, porque de onde vem esse conceito de que filho vem em primeiro lugar e depois o casamento? O casamento diz o laço matrimonial, a aliança entre o homem e a mulher. De onde vem essa ideia? Nós temos amparo na Escritura Sagrada ao falar sobre isso? Se nós não temos amparo na Escritura Sagrada para falar sobre isso, que o filho vem antes, então é um conceito humano, carnal, que não tem amparo na Bíblia, já que a nossa única regra de fé e prática são Escrituras Sagradas, e que se somos cristãos, nós devemos voltar e entender onde está o erro. Onde está então o problema, a causa? Qual o problema na família quando acontece? Se é para pensar que talvez seja essa inversão, são a inversão que nós achamos que é um exemplo, pode ter outros exemplos, quando as pessoas dizem, ou quando eu digo, que os filhos vêm antes. Então, o que o apóstolo Paulo ele vai encerrar esse trecho dizendo: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Nós sabemos que o que é o casamento, ou seja, entre dois pecadores agora, e não o que era o casamento antes do pecado, entre o homem e a mulher, você homem e você mulher, você tem que entender que você está convivendo com um pecador. E que apesar de ele, por vezes, tropeçar,
e errar na sua função, seja o homem, seja a mulher, você deve servi-lo da maneira como ele age, orientando pela palavra de Deus, orando por ele, por ela, que você está servindo em primeiro lugar ao Senhor. Então aqui o contexto em que o apóstolo Paulo fala, tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não a homens, é o conceito da família, do casamento, em relação aos filhos. E depois ele vai falar mais à frente em relação aos servos, que também era um contexto de família da época, que eram os escravos que conviviam com aquela família. Então, nós devemos fazer de todo o coração. Perceba que o casamento, se você se pretende casar, você sabe o que você vai enfrentar. Ou aqueles que estão casados sabem o que já enfrentaram, o que vão enfrentar ainda, que ele é muito maior do que você pode imaginar. Não é questão de sonho, de fantasias, de expectativas em relação ao que eu acho, como vai ser, mas quando você olha para a palavra de Deus, entende que são dois pecadores que estão se casando, logo nós vamos ter problemas, com criações diferentes, com formas de até falar, agir diferentes, e você vai perceber que você vai ter que fazer de todo o coração como ao Senhor e não a homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. E por último, meus irmãos, gostaria de encerrar aqui. Convido a todos a abrir em Efésios capítulo 5. A partir do verso 15. Efésios 5, a partir do verso 15, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, assim mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mulher, e se unirá a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo a esposa respeite ao marido. Se os irmãos perceberem aqui, existe uma intenção arquetípica, quando o apóstolo Paulo usa, que eu disse aqui no início, em relação a Cristo e a igreja. A relação entre Cristo e a igreja é um modelo primário, primeiro, quando você olha então a relação entre marido e mulher. Então, quando você olha Cristo e a igreja, a relação entre esses dois é a maneira como o marido e a mulher devem então se portar, se relacionar. E aqui eu
não vou explicar versículo por versículo, mas quando ele diz que Cristo é o cabeça da igreja e a maneira como ele age com a igreja, então ele não machuca o seu próprio corpo, já que a igreja é o corpo, cujo corpo é a cabeça, Cristo é a cabeça. O homem da mesma forma, quando ele diz aqui no verso 29 ou 28 e 29, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, da mesma forma como Cristo ama a sua igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E a esposa, já que o marido é cabeça, é o seu próprio corpo. Veja, o apóstolo Paulo, no final de todas as coisas, ele usa mais uma vez o trecho de Gênesis, no verso 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mulher, e se unirá a sua mulher, a seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E ele diz no verso 32, perceba, quando o Antigo Testamento fala alguma coisa e o Novo Testamento esclarece algumas coisas, e que nós vemos o que o apóstolo Paulo fala sobre o mistério, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo, a igreja. Ou seja, o propósito de Deus em relação ao casamento sempre foi em relação a Cristo e a sua igreja, e sendo Cristo a sua igreja o modelo primário, é dessa forma que deve acontecer o casamento entre o homem e a mulher. Eles devem agir dessa forma. E então não há como você quebrar isso que está padronizado na palavra de Deus. Apesar de você tentar querer, eu tentar querer muitas vezes, tentar conceituar o casamento, a maneira como a minha esposa ou como o meu marido deve agir, ou o futuro marido ou a futura esposa. Se você não compreender que o propósito final é uma relação entre Cristo e a igreja, grande é esse mistério, que o apóstolo Paulo estava se referindo a Cristo e a igreja, apesar de falar do papel do homem e da mulher, é para olhar a relação para Cristo e a igreja, e assim eu devo agir também no laço matrimonial. Vocês entendem então, meus irmãos, e nós espero que chegamos a essa conclusão, quando o apóstolo Paulo fala, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, não para homens, cientes que recebereis a recompensa da herança, a Cristo é que estáis servindo, dentro do âmago da família, relação esposa, marido, filhos. E agora o apóstolo Paulo falando em relação a esse lar também cristão, qual o propósito do casamento? Se você pretende se casar, ou se você está casado, faça essa avaliação. O que é casamento para você? Você compreende que sempre foi em relação a Cristo? O propósito de Deus sempre foi em relação a Jesus Cristo? Por isso que a gente sempre ensina, ou os presbíteros, o pastor ensinam a respeito que o casamento deve ser entre pessoas que professam a fé em Cristo Jesus, que não é possível você tentar conceber o casamento fora desse padrão bíblico, já que esse grande mistério que foi revelado, deixou de ser mistério, que o apóstolo Paulo está falando sobre Cristo e a igreja, sempre foi em relação a Cristo. Então, se você tem filhos jovens que estão, ou crianças que vão crescer e vão constituir famílias, de orientá-los e aconselhá-los a buscar, ou os pais a direcionar os seus filhos em relação às pessoas que têm a fé em Cristo Jesus, e que o casamento fora desse padrão, com certeza, vai ter problemas. Agora, aqueles que entenderam dentro do casamento, que estão casados e que sabem que são pecadores e que o cônjuge é um pecador, a palavra de Deus nos orienta em relação a como viver, orando, santificando aqueles que não têm o cônjuge cristão, porque a misericórdia de Deus ela é muito maior do que nós podemos imaginar. Então, aqueles que passaram pela dor do divórcio, aqueles que passam pela dificuldade de se vou ou não casar, com quem,
Comece a olhar para Cristo e a igreja. Compreenda, em primeiro lugar, a relação entre Cristo e a igreja. E Cristo, que é o cabeça da igreja, ele pode mudar todas as coisas. Ele tem toda a autoridade, foi dada a ele no céu, na terra, e ele pode mudar todas as coisas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que nós possamos sempre, em todas as nossas decisões, nos posicionar em relação à palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos direcione de acordo com a sua palavra. Algum irmão tem algo a dizer? Algum comentário? Acho que o encerramento... O Paulo? Pode encerrar? Vamos colocar em pé, meus irmãos? Encerrar esse momento. Oremos. Senhor Deus, graças te damos pelo dia, pela sua palavra. Nós reconhecemos, Senhor, que temos muitas dificuldades em relação a tantas ideias, tantas informações, as quais nós mesmos criamos ou ouvimos e são equivocadas. Nós queremos rogar ao Senhor que o Senhor nos perdoe, que o Senhor direcione as nossas vidas pela sua palavra, que o Senhor nos dê intrepidez, coragem, força para confiar somente nas Escrituras Sagradas e não naquilo que nós achamos o que é correto, o que é certo. Que o Senhor nos dê fé para crer, que o Senhor nos dê coragem para defender as ideias bíblicas, mesmo no mundo caído, desde do pecado original a Deus e que tem nos afetado, e que o Senhor nos ajude, Deus, a confiar, olhar somente para o Senhor Jesus. Nos ajude a olhar, a Deus, aqueles que são casados ou que pretendem se casar, para essa relação, a Deus, tão maravilhosa que é a de Cristo e a sua igreja, que o foco sempre foi no Senhor Jesus, e que, pela graça que o Senhor tem nos dado de desfrutar do convívio familiar, mas que tudo isso não seja o fim em si mesmo, ó Deus, mas que o Senhor nos ajude a glorificar o seu Filho Jesus Cristo, o qual morreu, ressuscitou, está, ó Deus, soberanamente governando sobre tudo e todos. Nós queremos, ó Deus, nos render à pessoa de Cristo. Que o Senhor venha converter os nossos corações, Senhor, verdadeiramente, e que o Senhor nos ajude, ó Deus, a honrar a obra de Cristo, ao propósito do Senhor, desde Gênesis, ó Deus, e em toda a Escritura Sagrada, Senhor. Nos abençoe, nos guarde, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar no passado, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja. Está encerrada até às 18h30 no culto de adoração a Deus.